Diz assim a palavra do Senhor: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Pai, nós te consagramos esse momento, nós te entregamos este momento da palavra do Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a tua palavra, Deus, possa cair nos nossos corações como uma semente rica, poderosa, Senhor, em nome de Jesus, e que essa semente possa trazer frutos a 100 por um em nossas vidas. Deus, eu oro hoje para que cada pessoa que entrou neste lugar possa sair daqui mais perto de se tornar padrão para os fiéis, em nome de Jesus. Também oro, Deus, para que eles possam, em nome de Jesus, saber que eles ainda são jovens, mas como jovens o Senhor já depositou coisas grandes na vida deles, e eles podem fazer coisas muito grandes para a glória de Deus. Deus, em nome de Jesus, eu oro hoje e eu me escondo atrás da cruz de Cristo Jesus e te peço que só o teu nome seja engrandecido neste lugar, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu queria trazer uma palavra para vocês hoje com o seguinte tema: ninguém despreze a tua mocidade. Vamos repetir comigo, por favor? Ninguém despreze a tua mocidade. Para deixar mais simples, ninguém despreze a tua juventude. Sabe, nesse texto, Paulo está falando com o seu pupilo, com o seu discípulo Timóteo, acerca de algumas coisas, exortando ele para que ele não deixasse que outras pessoas o amedrontasse no evangelho, amedrontasse no exercício do ministério. Ele era apenas um jovem, mas um jovem cheio do poder de Deus, um jovem ungido para o ministério, um jovem que por onde ele passava, ele era bem quisto, ele era bem visto, as pessoas olhavam ele com bons olhos e queriam que ele tivesse realmente autoridade sobre ele. Só que naquele momento do ministério de Timóteo, ele olhava para as pessoas mais velhas, ele olhava para as pessoas mais anciãs, ele como um pastor novo, assim como eu, ele olhava para pessoas mais velhas e falava: como é que eu vou exercer autoridade sobre essas pessoas? E Paulo estava mandando a carta realmente para animá-lo, reanimá-lo, reavivá-lo, dizendo: ei, Timóteo, o Senhor colocou algo dentro de ti, e Ele vai requerer tudo o que Ele colocou. Não te amedronte, não deixe que ninguém despreze o dom que há em ti, despreze a tua mocidade. E eu venho falar para vocês, nós todos que estamos aqui somos jovens, amém? Todos nós aqui somos jovens, temos muito tempo pela frente, mas um pensamento que nós temos às vezes na juventude nós estamos num tempo onde tudo é leve, tudo é mais fácil, tudo é mais tranquilo, nós podemos simplesmente levar a vida de uma maneira mais leve, levar a vida de uma maneira mais solta, tipo, não tem tanta coisa para fazer, não tem tanta atribuição, quando eu tiver mais velho, eu vou ter a oportunidade de fazer grandes coisas. É isso que às vezes a gente pensa. Eu me lembro, na minha adolescência, no ministério de adolescentes, crescendo e buscando ao Senhor para me tornar um líder, para um dia me tornar um pastor, mas muitas vezes eu me amedrontava, eu parava, eu simplesmente pensava: as coisas não vão para frente, porque eu me via como um pequeno adolescente. Se você é um pequeno adolescente, você é, amém? Desculpa aí. Mas eu me via assim, tá bom? Como um pequeno adolescente, olhava para mim e falava: caramba, eu não posso seguir à frente. Deus tem um ministério para mim, Deus tem falado coisas para mim, Deus tem colocado palavras no meu coração, coisas para eu fazer, sonhos para eu fazer no ministério, mas eu olho para mim e não me vejo capaz, simplesmente por causa da minha juventude.
De uns anos para cá, eu vejo que muitas coisas têm mudado, os jovens têm sido cada vez mais ousados no Senhor, até ao ponto de muitos jovens hoje descredenciarem as pessoas que vieram antes de nós. As coisas se inverteram um pouco, e eu não estou aqui quando eu prego sobre ninguém despreze a tua mocidade, a tua juventude, fazendo apologia para que se despreze a geração que veio antes de nós. Não é para nós reverenciarmos e aprendermos. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era um adolescente, eu olhava para pastores e líderes, eu olhava geralmente para pastores e líderes mais velhos do que eu, mais tempo de ministério, e que venceram e conquistaram muitas coisas no fim das suas carreiras, estavam no fim das suas carreiras, ou no topo, no auge dos seus ministérios. Hoje nós vemos uma multidão de jovens seguindo outros jovens, e não é errado. Por exemplo, eu não desprezo a minha mocidade, eu não tento negligenciar o meu ministério, o dom que Deus me deu, para que eu possa me tornar padrão dos fiéis, e para que eu possa exercer influência sobre a vida de vocês, e como pastor de vocês, ainda jovem, essa é uma das minhas atribuições, um dos meus sonhos, que eu seja uma referência, um padrão para vocês. É por isso que eu tenho lutado, orado e buscado, jejuado por isso. Mas acontece é que vocês têm que ter padrões elevados. Vocês têm que olhar para pessoas, não simplesmente para pessoas que estão bombando na internet, não simplesmente para pessoas que têm seguidores, mas para pessoas que realmente você olha para a vida delas e fala: caramba, esse cara aqui é um padrão que eu posso seguir. Amém? E dentro desse texto eu queria trazer algumas coisas para vocês, ilustrar algumas coisas, elucidar alguns pensamentos. E a primeira coisa, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é: seja padrão. Paulo começa falando com Timóteo: ei, ninguém despreza a tua mocidade, mas para isso você tem que ser padrão dos fiéis. Repita comigo: padrão dos fiéis. Padrão de quem? O que isso quer dizer? Quer o quê? Ser exemplo aonde? Na igreja. Por que ser exemplo na igreja? Por que ser exemplo no reino de Deus? Por quê? Mais alguém? Porque, meu irmão, está cheio de gente tentando e querendo ser exemplo no mundo, no padrão do mundo, mas o padrão que Deus colocou para nós é um padrão diferente. Eu preguei uma mensagem nesse mesmo texto para os meus discípulos essa semana no nosso discipulado, e hoje mesmo, cara, quando eu estava fazendo a minha devocional, eu pensei: Deus, o que eu vou pregar hoje? Eu prego a mesma mensagem, eu prego outra coisa, mas eu me deparei com a mensagem, com um texto em 1 Tessalonicenses 1, a partir do verso 5, eu vou ler rapidamente para vocês. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, e assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Verso 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo, repita, modelo, para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Eu senti o Espírito Santo falando: é isso mesmo que eu preciso falar com eles. Preste atenção, o texto nos manda: ei, seja padrão dos fiéis, seja um modelo, como aquela igreja dos Tessalônicos era modelo para todas as outras igrejas. Os fiéis eram modelo para todas as outras igrejas. Não podemos ser o padrão de homem, não podemos ser um padrão de mulher no mundo, mas um padrão para os fiéis, um padrão no reino de Deus. O verso de 1 Pedro 1,14 diz o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Romanos 12,2 também diz:
e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra amoldeis-as e a palavra conformeis é a palavra grega schusematsu, que significa conformar-se ao padrão de outro. A palavra de Deus nesses dois textos está falando: ei, olha para o padrão do mundo e não se conforma com ele, existe um padrão mais elevado para você. Se todos nós aqui fôssemos chamados para ser padrão do mundo, quão fácil seria a nossa missão. Mas Deus está virando para nós: ei jovens, ei crentes, ei irmãos, olha só o seguinte, vocês foram chamados para ser padrão dos fiéis. É para você ser padrão da pessoa que está do seu lado, é para você influenciar a pessoa que está do seu lado, na sua frente, atrás de você. É isso, para isso que Jesus te chamou também. E isso é muito mais difícil, isso requer muito mais trabalho. A palavra continua dizendo: no que eu preciso ser o padrão. E preste atenção, o texto continua dizendo: ninguém o despreze pelo o fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. A primeira coisa que nós devemos ser exemplos é na palavra. E eu gosto de trazer, sempre quando eu falo desse texto, dois sentidos, dois significados. Alguns teólogos falam sobre um, outros falam sobre outro. Quando se trata de palavra, a primeira coisa que nós devemos ser fiéis, padrões dos fiéis na palavra, é na nossa palavra. Em que sentido? Na nossa palavra falada. A palavra do crente é o quê? A palavra do crente é o quê? Cara, infelizmente no nosso país, até estava conversando no nosso discipulado, um dos jovens falou um feedback, acho que foi o Júlio, e falou assim: pastor, é engraçado que antigamente as pessoas chegavam, talvez não tinham dinheiro, mas chegavam numa loja e falavam: não tem problema, pode, por favor, me venda fiado, eu sou um crente. O que acontecia antigamente? O proprietário da loja falava: não, então pode levar, você é crente, então eu tenho a certeza de que você vai vir, vai voltar e vai pagar. Mas infelizmente o que aconteceu com a nossa classe hoje no Brasil? O que aconteceu com a moral da igreja hoje no Brasil? Se você fala: ei, eu sou crente, pode deixar que eu vou pagar. Ih, não amigo, você é crente, então desculpa, não dá para confiar. Como assim? Que evangelho é esse que a igreja tem vivido no Brasil? Se nós não temos nem palavra, se nós não estamos conseguindo ser padrão na palavra nem para o mundo, imagina dentro da própria igreja. Meu irmão, para você viver e seguir tudo que Deus tem para a sua vida, seja padrão na palavra. Uma das coisas que mais me deixava com raiva quando eu era criança é quando os meus pais eram incoerentes. Como assim, pastor? Vai expor seus pais à nudez aí? Minha mãe vai ver no YouTube, vai achar ruim, vai brigar com você e não sei o quê. Não. Todo filho, quando vê o pai em algum certo tipo de incoerência, fica irado. Como assim? Os pais sabem o que é melhor para nós, amém? Eu lembro quando eu era criança, às vezes, cara, eu estava resfriado. E aí eu chegava assim: mãe, eu quero um picolé. Aí: não, você não pode picolé porque você está resfriado. E eu vi ela chupando picolé. Eu falo: meu Deus, isso aqui não está certo, velho. Quem já passou por isso aqui? Aí, ó, várias pessoas. Ah, mas eu posso fazer tal coisa, eu posso assistir televisão, eu posso assistir tal coisa. Não pode, vai dormir porque você tem aula amanhã. Aí a gente vai para a cama, fecha os olhinhos, aí eu ouvi o barulho da televisão no quarto da mamãe e fala: meu Deus, mano, por quê? Porque ela pode. Se nós, com os nossos pais, achávamos essa incoerência, assim, trazia esse inconformismo para nós, imagine você como um crente, você andando em qualquer outro lugar, e não tendo conformidade com a sua palavra. O que as pessoas vão pensar a seu respeito? O que as pessoas vão olhar, poxa, a Samara é uma crente, mas ela falou isso
e viveu dessa maneira, está repreendido em nome de Jesus. O fulano, poxa, ele fala, ele vai para a igreja, ele posta no Twitter, no Instagram, eu amo Jesus, eu isso, eu aquilo, mas chega aqui na escola, chega aqui na faculdade, chega aqui no trabalho, ele é o terror. Meu irmão, seja padrão na palavra. A outra coisa que eu quero falar é seja padrão na palavra de Deus. Provérbios 1:7 diz o seguinte: o princípio da sabedoria. Alguém me lembra esse texto? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu estava pensando nesse texto essa semana. Cara, é loucura a gente desprezar o ensino, é loucura a gente desprezar a palavra de Deus. Sabe, para pensar, Guilherme, se hoje você soubesse que algum discípulo de Jesus simplesmente tivesse vindo após Cristo, e Cristo chamasse ele, ei Gabriel, senta aqui na minha frente. Aí o Gabriel olhava para Jesus e falava: ei Jesus, deixa para uma outra hora, cara. Não, mas eu tenho algo muito importante para te ensinar. Aí o Gabriel virava: não, outra hora, Jesus, eu não preciso aprender agora. Se você soubesse de algo que aconteceu assim, de algo que alguém que tenha desprezado o ensino de Jesus, ali, tete a tete, cara a cara, face a face, você falaria: cara, esse bicho é um louco. Ele desprezou o ensino do próprio Deus, ele desprezou o ensino do próprio Messias, ele desprezou o ensino do próprio Salvador. Como é possível? Mas sabe uma coisa que eu quero te alertar? Todas as vezes que eu e você nos fechamos para a palavra de Deus, nos fechamos para o ensino da palavra de Deus, nós não estamos sendo tão loucos quanto. Se a palavra de Deus é o mesmo ensino que Jesus dava aos seus discípulos, reverberando século após século, milênio após milênio, chegando até mim e até você, como a palavra de Deus. Mano, todas as vezes que nós desprezamos o ensino da palavra de Deus, nós somos loucos, sim. Nós agimos de maneira louca. Simplesmente porque o ideal que Jesus quer que nós alcancemos é o ideal de obreiro aprovado, que maneja bem a palavra do Senhor e não tem do que se envergonhar. Eu não sei quanto você tem buscado a palavra de Deus, eu não sei quanto você tem buscado conhecer a Deus, eu não sei quanto você tem buscado conhecer a Deus através das Escrituras, mas eu quero te dizer, cara, para você conhecer a Deus, não adianta apenas gastar tempo em oração, não apenas gastar tempo em jejum ou outras coisas, como adoração. Cara, tudo isso é muito lindo, mas se você não parar para entender a palavra de Deus, para conhecer Deus através da palavra, você não vai estar conhecendo a plenitude do Senhor. A palavra de Deus diz em João 1 que Deus é a própria palavra, que Jesus Cristo é a própria palavra. Então, quando a gente despreza o ensino da palavra, quando a gente despreza a palavra de Deus, quem a gente está desprezando? Então, quando a gente não escolhe ser padrão dos fiéis na palavra, a gente está escolhendo não ser padrão para Jesus. Deu para entender? Então sejam padrão na palavra. A segunda coisa que Paulo fala a Timóteo: seja padrão no procedimento, no seu proceder. Como anda a sua vida, como você tem andado, como as pessoas olham para você, como você age quando ninguém está olhando, como é o seu procedimento, como você tem agido, como eu disse agora no anterior. Você tem sido coerente com o que você fala? Você tem agido de maneira coerente? A próxima coisa, a palavra fala: seja padrão dos fiéis no amor. E eu quero falar com vocês, qual é o nível de amor que você tem entregado ao outro? Qual é o nível de amor que você tem entregado às outras pessoas, a Deus? A palavra de Deus diz que todos os mandamentos são resumidos em 2 mandamentos. Quais são esses?
Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como? A ti mesmo. Se nós não somos padrão no amor, a gente não está cumprindo os mandamentos, os principais mandamentos que o Senhor nos ordenou. É triste olhar para a palavra de Deus e olhar para hoje e ver que algumas coisas que Paulo batia, que Paulo falava, ainda acontecem. Um dos temas mais repetidos eram divisões, dissensões, brigas, contendas dentro das igrejas, nas cartas de Paulo. Eu quero te falar, infelizmente, ainda hoje nós vemos brigas no meio da própria igreja, no meio entre igrejas, entre pastores. Cara, não entre, velho, nessas problemáticas. Eu vou confessar uma coisa a vocês. Tempo atrás, eu estava só ouvindo falar. Caramba, o Twitter está bombando. O pessoal que tem Twitter, meu Deus, misericórdia. E o pessoal falando, nossa, o Twitter está bombando. Eu falei, cara, eu vou entrar no Twitter. Para que eu vou entrar no Twitter? Para twittar e para vigiar, amém? Então, se você está no Twitter, me segue lá que eu sigo você de volta, para aumentar o temor do Senhor. Cara, me desculpa, mas Twitter não é seu pensamento, não. Eu estou tirando um momento de exortação aqui, de admoestação. Twitter não é seu pensamento, Twitter não é sua consciência, Twitter não é um caderninho que você guarda só para você, não, tem um monte de gente lendo. Então cuidado com o que você escreve naquele lugar. Ei, qual que tem sido o seu procedimento nas redes sociais? O que você tem postado, o que você tem visto? Você tem sido padrão nos fiéis lá no Twitter? Você tem sido padrão dos fiéis lá no Instagram, no Facebook? Se você ainda existe esse trem, se você ainda usa esse negócio, você tem sido padrão dos fiéis lá, velho? Para com picuinha dentro de igreja, para com picuinha de grupinho de igreja. Mas fulaninho fez isso, ciclaninho. Não, esquece, mano. Tu não tem que ser padrão no amor. Se o cara te chateou, ei, perdoa. Amém? Ou estou falando grego aqui? A gente tem que parar com esse mimimi. A gente tem que parar de ser a geração mimimi. A gente tem que parar de ser a igreja mimimi. A gente tem que parar de ser o ministério mimimi. Fulaninho falou isso, ciclaninho falou isso. Tá, estão falando isso no Twitter. Véi, esquece. Quer ser padrão mesmo? Se o Twitter está te enchendo o saco, se o Instagram está te enchendo a paciência, se você não consegue ficar lá sem contento, cancela esse negócio, velho. Joga no mar do esquecimento, apaga seus tweets e faz um fake, estou zoando. Aleluia. Apaga essa última parte, amém? Era só brincadeira. Seja padrão dos fiéis na fé. Cara, tu é padrão dos fiéis na fé? Você sabe qual que é o contrário de fé? Quem sabe qual que é o contrário de fé? Meus discípulos vão saber que a gente falou sobre isso. O contrário de fé é incredulidade, mano. Parabéns, Gabi, você falou, né? Eu vi aí, tá comemorando. Véi, o antônimo de fé é incredulidade. Por quê? Porque todas as vezes que nós não colocamos fé em algo, nós colocamos o quê? Incredulidade. Fé é colocar, exercer a sua fé, exercer a sua crença de que algo vai acontecer. Se você não exerce a sua fé, você não tem a crença de aquilo que realmente vai acontecer. E quando a gente fala de fé em Deus, o que isso quer dizer? Cara, eu vejo a Kathleen passando por um problema. A Kathleen está com dor de cabeça. Eu sei de um Deus que cura dor de cabeça, amém? Você conhece? Ser padrão na fé, velho, é olhar para a Kathleen. Ei, Kathleen, eu sei que você está com dor de cabeça hoje, eu vou orar por você, porque o meu Deus pode te curar. Simplesmente, velho, porque se a gente não fizer esse movimento, se você não fizer esse movimento, se você não exercer fé, o que você está exercendo? Incredulidade.
Ah, pastor, é uma coisa muito difícil, eu não tenho fé que o milagre financeiro que eu estou esperando para esse mês vai acontecer. Você está dizendo com a sua incredulidade o quê? Deus não pode me dar este milagre. Deus não pode fazer. Ser padrão dos fiéis na fé é sempre imputar a credibilidade a Deus e dizer: ei, o meu Deus pode fazer todas as coisas. Agora mesmo o Lucas foi tocar, antes dele tocar, ele passou, estou passando mal. Eu falei: cara, eu sei de um Deus que pode curar. Eu orei por ele, eu fiz a minha parte. Depois do louvor, uma das coisas que eu falei para ele: ei, na sua fraqueza, Deus se fará forte em você. Na sua fraqueza, Deus se fará forte em você. Quando eu encontrei ele lá no banheiro, no break, eu perguntei: ei, como é que você está, cara? E ele falou: ainda não estou bem. Mas eu falei: cara, Deus se fez grande em você, porque você tocou demais hoje, para a glória de Deus. Cada acorde, Lucas, não sei onde você está aí, velho, cada acorde que você tocava, você exaltava o nome de Deus. Cada nota que você tocava, você exaltava o nome de Deus. Foi grande a unção que nós vimos aqui na hora do louvor, não só pelo Lucas, mas por todos os meninos e meninas que estavam ungidos, amém? Então seja padrão na fé. A última coisa, seja padrão na pureza. Como assim, pastor? Mais uma vez, eu quero exortar vocês, eu quero falar algumas palavras com vocês sobre redes sociais e sobre outras coisas. Mano, o que você tem colocado os seus olhos? Aonde você tem colocado os seus olhos? A palavra de Deus diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem luminosos, todo o seu corpo será luminoso. Cara, um exemplo que o pastor Keyson sempre mostra aqui, sempre fala aqui: quando você está sozinho na sua casa assistindo televisão e você sabe, está lá no Netflix, está lá em qualquer outro desses streams, e o trem começa a ficar feio, e você sabe que o trem começa a ficar feio, você não é besta, você não é bobo, sabe como as coisas funcionam. O que você tem feito? Você passa essa cena ou você assiste? No seu modo de vestir, meninas, meninos, vocês têm agido de maneira pura? No seu modo de falar, vocês têm agido de maneira pura? Ou apenas têm falado coisas que não edificam? Cara, a gente precisa ser padrão, mano. A gente tem que viver de maneira aprazível ao Senhor, a maneira que agrade ao Senhor, de maneira em santidade. Seja padrão na pureza. Pastor, como eu faço para ser padrão nessas coisas? Decida mudar. Decida mudar. Imite alguém. A palavra de Deus fala em vários momentos. Ei, Paulo diz em vários momentos: ei, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Em outros momentos ele escreve: sede imitadores de Deus como filhos amados. Você precisa imitar a Jesus, como eu me torno padrão, imitando outro padrão. Nesse texto que eu li antes, lá em 1 Tessalonicenses, é lindo ver que uma igreja inteira, ao olhar o padrão de Paulo, Timóteo e Silas, eles foram a igreja modelo no Novo Testamento. Simplesmente porque eles olharam para Paulo, eles olharam para Silas, eles olharam para Timóteo, que anteriormente tinha aprendido a ser padrão, e fala: ei, eu vou seguir o padrão de Timóteo, eu vou seguir o padrão que Paulo está estipulando. E o grande problema hoje é que nós temos tanto acesso à informação, nós temos tanto acesso a essas redes sociais, vou falar de novo, em que várias pessoas estão se promovendo como pessoas referências em A, em B, em C, em D, e por a pessoa ser referência em uma única área, você fala: ei, esse daí é o padrão que eu devo seguir. Mas cara, você nem conhece essa pessoa, você não sabe como ela é no dia a dia, você não sabe se ela vive em santidade, você não sabe como ela trata as pessoas. Como você vai tomar isso como um padrão para a sua vida? Ah, mas ele fala umas frasezinhas tão legal que eu vou seguir e vou agir como ele. Não, velho. Procure padrões reais, procure pessoas reais, procure pessoas que você
e fala: caramba, esse cara tem tentado, esse cara tem prosseguido, esse cara tem tentado ser mais parecido com Jesus. Procure um discipulador, procure uma pessoa que você possa andar junto, caminhar junto, e olhar para ele falando: caramba, esse mano aqui está sendo padrão para mim, eu vou imitá-lo. Pare de imitar A ou B na internet e comece a imitar C e D ao seu lado, velho. Amém? Estou nervoso. Vou até beber água. Cara, amém. Segundo ponto. Já era para ter terminando a palavra, Jesus amado. Segunda coisa, eu vou falar rapidamente. Se aplique, velho. O texto continua dizendo: até a minha chegada, se aplique à leitura das Escrituras, à exortação e ao ensino. Paulo não tinha acesso a todos esses estudos que a gente tem aí hoje, de neurociência, de não sei o que lá, mas ele já sabia, Timóteo, você quer ser padrão, você quer ser bom nisso, você quer ser modelo para isso, se aplica, treina, busca, faz, até que você seja padrão. Existe um estudo, que eu estava conversando essa semana com a Lisa, e ela estava compartilhando, em que para você ser bom em alguma coisa, ser referência em algo, ser realmente o top daquilo, você precisa de 10.000 horas de repetição, de treinamento. Isso quer dizer 416 e vírgula alguma coisa dias seguidos. Quando a gente olha para um instrumentista e fala: caramba, esse bicho aí, bicho é top, eu queria ser assim. Pergunta para ele quantas horas ele toca por dia. Mas o problema da nossa geração é: cara, eu quero ser o top, eu quero ser o cabuloso, eu quero ser o padrão, eu quero tocar no louvor. Beleza, eu vou fazer lá o teste. Chega no teste, a galera fala: ó, você precisa treinar mais um pouco, querido, você treinou pouco. Qual que é a resposta do irmão? Deixa para lá, nem queria mesmo. Aí vai perguntar para um desses jovens, para o Lucas, para o Júlio: ei, quando você começou, quantas horas você tocava por dia? Eu tocava 8, eu tocava 10, eu tocava 12. Não, então deixa para lá. Quando vem perguntar para mim ou para algum pastor: quando você começou, quantas horas de Bíblia você lia? Quanto tempo você orava? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê a Bíblia? Quanto tempo você jejua? Quanto tempo você busca hoje? Eu falo: você tem que fazer isso, tem que buscar de tal e tal maneira. Então pode deixar. Mano, se você não se aplicar, você nunca vai chegar onde Deus tem para você. Há uma parcela que só cabe a você, uma dedicação que só cabe a você, uma aplicação que só cabe a você. A palavra de Deus lá no fim desse texto fala para você ser diligente em todas as coisas, e assim você vai ser exaltado diante de todas as pessoas vão ver o seu crescimento. Cara, quanto você tem sido diligente, quanto você tem se aplicado. Juventude não é tempo, cara, de você simplesmente ver o rio passar, ver a água passar. Juventude é tempo de você plantar, é tempo de você buscar, é tempo de você se aplicar, é tempo de você, mesmo sendo num quarto recluso, estar buscando ao Senhor como nunca, mesmo que ninguém te veja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que através da humilhação vem a exaltação. Quando nós nos humilhamos diante da potente mão de Deus, no momento oportuno, ela nos exalta. Não é outra coisa que nos exalta, mas o próprio Deus. Mas para isso precisa de dedicação, cara. Precisa de dedicação. Para se tornar padrão, você tem que viver o que a palavra diz, até que o seu caráter seja transformado por ela. A terceira coisa que Paulo diz: não te faça negligente com o dom que há em ti. Eu queria comentar a palavra que a Samara trouxe no ofertório, a parábola dos talentos. Ela falou acerca daqueles 3 homens que receberam talentos. Um recebeu mais, um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu apenas 1. Cada um conforme a sua capacidade. Só que que aquele cara fez, que recebeu um talento: poxa, eu recebi só um talento, eu sou ruim, eu sou isso, eu não tenho nada, mimimi. Cara,
É isso que muitos de nós estamos fazendo hoje em dia. Pastor, eu não tenho talento. Pastor, a gente está orando. Deus, levanta pessoas. Deus, manda trabalhadores para a tua seara. E a gente prega. Você tem que agir. Você tem que exercer ministério. Você tem que crescer em Deus. E aí o jovem continua: mas pastor, eu não tenho nada. Eu não tenho dom, eu não tenho aptidão, eu não tenho isso. Cara, a palavra de Deus diz que todos têm talentos. Mas sabe o que acontece? Que a maioria de nós, ainda mais no início de tudo, na nossa juventude, a gente olha para os nossos talentos e fala: ei, é tão pouco. Mas a palavra de Deus está dizendo: ei, não negligencie o dom que há em ti. O que aconteceu com aquele cara que recebeu apenas um talento? Ele negligenciou o que Deus deu a ele. Um talento significa 6.000 denários. Sabe o que isso significa? 6.000 dias de trabalho de um servo. Isso quer dizer 20 anos de salário, velho, num único dia. Isso quer dizer que até aquele cara que recebeu apenas um talento, que a gente olha e pensa: meu Deus, ele recebeu tão pouco. Não, cara, ele recebeu 20 anos de suprimento. Mano, você pode olhar para você e dizer: caramba, eu tenho apenas um talento. Mano, esse talento aí é muita coisa, é Deus que te deu e pode te trazer grandes e grandes rendimentos no reino de Deus. Mas para isso você não pode enterrá-lo, você tem que fazê-lo render até que ele vire 2, e depois até que ele vire 4, até que ele vire 8, e até que, sei lá, cara, você ganhe o mundo inteiro para Cristo. Não negligencie o dom que há em ti. Não negligencie, não enterre o talento que Deus deu a você. A quarta coisa: seja diligente. Isso quer dizer o quê? Vá até o fim, não desista. Mesmo em meio a dificuldades, mesmo contra julgamentos, mesmo contra rejeições, não desista. Sabe por quê? Porque talento sem diligência é o maior desperdício que pode existir, pois não se desperdiça apenas aptidões, não se desperdiça apenas recursos ou oportunidades, se desperdiça vidas preciosas. Quando você decide negligenciar, não agir de forma diligente com tudo que Deus deu a você, você não está desprezando apenas o seu talento, você está desprezando, jogando fora a sua vida e tudo que você poderia frutificar. E no fim do texto, sabe o que diz? Não negligencie o dom que há em ti, dado a você por meio de mensagem profética, com imposição de mãos. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Quando você é diligente, todos verão o seu progresso, o seu crescimento, amém? Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você quanto aos que te ouvem. Isso quer dizer o seguinte, cara, você precisa ser padrão dos fiéis, não somente para salvar a sua vida, não somente para, como Paulo diz, desenvolver a sua salvação, mas quando você decidir: ei, eu vou ser padrão dos fiéis, eu vou ser o padrão, um modelo de crente que Deus quer para a minha vida, você vai salvar todos que te escutarem. O fim do padrão na sua vida é o próximo, o fim de você ser o padrão para outras pessoas é para a salvação delas. Sabe por quê? A gente vê um Deus que não tomou usurpação, ser igual a Deus, mas veio em forma de servo, veio em forma de homem, forma humilde de homem, simplesmente ele se humilhou até a morte de cruz. E sabe o que ele fez? Ele não desistiu, ele não foi negligente, ele foi, pelo contrário, ele foi diligente, e ele foi até a morte de cruz, mas ele mudou toda a história. Simplesmente porque ele obedeceu a Deus e ele encontrou 12 jovens cheios de talento que poderiam replicar as suas palavras. 12 jovens que fizeram com que as palavras de Jesus fossem pregadas até hoje e o mundo inteiro recebesse o Evangelho de Deus.